Buenas pessoal, César Medeiros, Proseando no Pampa, sejam todos bem-vindos ao canal. O Proseando no Pampa, venho até aqui a um lugar, né, aqui na Avenida Coronel Sabino, na cidade de Rosário do Sul, onde nós vamos conversar com a dona Alcina Maicá de Freitas, ou Freitas Maicá? Maicá de Freitas, tá? Ela tem 93 anos, vai fazer agora dia 20 de julho, 94 anos. E ela tem uma linda história para nos contar. Aqui eu estou num comércio aqui. Esse comércio é a Casa Freitas. Casa Freitas, ela está há mais de 60 anos, né, em atividade. Então nós vamos contar essa história desse lugar. Vamos contar a sua história, né, Dona Alcina Maicá. A família Maicá, nós sabemos que é uma família só. E tudo isso, o Proseando no Pampa vai começar a contar aqui no canal para vocês. Nós vamos, obviamente, prosear com ela e nós vamos entender essa história, aonde iniciou a família, a família iniciou-se aqui em Rosário do Sul. Eles vieram da França, né? Vieram até a Cruz de Pedra e ali iniciou a família Maicá. Então nós só vamos dar uma pincelada nessa história e vai ser bem legal. Nós vamos conversar com ela aqui e vamos chegar e vamos falar com ela, pessoal. Então tá, pessoal, já estamos aqui. Tô com esse gauchinho na mesa. E aí, cara, como é que tá? Tudo bueno? Como é que é o teu nome? Como? Henrico. Olha aí, tu gosta de cavalo, Henrico? Tá, certo então, vamos chegar aqui. Dona Alcina Maicá. Tá, foi um prazer. Maicá de Freitas, é? Maicá de Freitas, é. Dona Alcina, César Medeiros, canal Proseando no Pampa. E nós estávamos conversando aqui e a senhora estava me contando algumas histórias, né? A história da família Maicá, né? E tem uma história muito interessante, porque a família Maicá, ela iniciou aqui na cidade de Rosário do Sul, né? Mais precisamente lá pro lado da Cruz de Pedra. Pedra, isso mesmo. Como é que foi, como é que é isso aí? Esse pessoal, eles vieram da França, é isso? Veio da França, é o Pedro Francês. Pedro Francês. Era o meu bisavô. Seu bisavô? É, meu pai. Meu pai e a mãe os dois eram parentes, ó. Uhum. Então ali, seu Pedro Francês é avô do meu pai. Olha só. Avô da mãe também. Uhum. É o tal Pedro Francês que veio da França, não? Uhum. É. E ali iniciou a família Maicá. Nesse Maicá. A gente nem sabia, mas aí a mãe recebia muito cartas e coisas que eles mandavam de lá para ela. Uhum. É por ali que nós sabíamos, meu pai quase não comentava. Olha só. E depois o Garibaldo Carvalho gostava muito de falar também nele. Assim. Uhum. Aí a gente, até faz uns anos, que quando a Rubiana era novinha, minha neta que é médica, Uhum. e nós fomos em Juí para ver a tia Iracema lá. Olha. Aí vimos ela, desembarquemos lá, nós fomos de ônibus, ele cruzado, tá lá. Uhum. Aí, passei uma tarde lá com ela, mulher velha muito enérgica, muito danada, não. Uhum. Mas ela veio também para cá, quando tinha mãe, ela vinha, passeavam lá em casa, voltavam, passavam uns dias, Uhum. E se visitaram muitos pobres, E aqui tem os Maicá daqui, não, aqui também. Só que os daqui são mais gaúcho, diferente, não, sei lá. É um gaúcho mais do Pampa, vamos dizer assim, né? Gaúcho. Porque aí a família, na verdade, se espalhou daí, né, Dona Alcina, né? Espalhou. Aí foi pra Serra, foi pra outros países, né? E aí aqui no Rio Grande do Sul ela se espalhou, né, obviamente. Os Maicá do Pampa, os Maicá do litoral, da Serra, das Missões e assim por diante. As das missões era onde tinha o Senair, não? Aí o pai do Senair era o Mandico. Mandico. Era Maicá. Uhum. Aí eles iam para a costa ali da Argentina para fazer madeira. Uhum. Trabalhavam lá. Sim. Aí é onde o Senair fez a música que o baile do Sapucaí, não? Olha aí. Que é onde o Sapucaí
cantava, o tocador era o Sapucaí. Uhum. Aí tocava e chegava a estar se babando, cansado, mas tocando. E eles dançando. E tinha um Mandico que dançava muito com essas argentinas. Uhum. Eles me disseram que era verdade a música aquela. O Darcy que disse, quando estava aqui, uma prima. O seu Darcy Maicá, que era irmão do Senair Maicá. Irmão de Senair. Olha aí, que história. Ele era irmão de Senair Maicá. Uhum. E todos os Maicá muito conhecem, eles eram danados, mas uns tempos eles andaram meio brigando lá, não. Mas depois eu acho que se acalmaram. Olha aí. Uma vez nós fomos no doutor aqui, por causa que começou a sair ferida no meu pé. Nós tínhamos manchas roxas ali onde tem a varicose. Uhum. E grande aquelas manchas, meio feio aí. Nós fomos no médico com a Anália. Uhum. Quem é a Anália é sua filha. A Anália é a minha filha. Tá, é que tá aqui. Aí a Anália, fomos lá para consultar. Quando deu o nome, o homem, o doutor ficou me olhando. Disse, o que a senhora é? Disse, a irmã Maicá. Eu disse que era prima. Ele ficou muito faceiro, o médico. Olha aí. O médico veio de Santa Maria, que era amigo do Senair. Mário, coitado do doutor. Olhava muito para mim, mais que era irmão do Senair. Ele queria muito o Senair. Foi um grande músico, né? Pois é. Deixou um legado. Essas músicas, para os dias atuais de hoje, é muito, muito presente, né? Pois é. Muito presente nas coisas que acontecem hoje, né? Então a gente realmente viaja com as músicas dele, né? São as músicas muito bonitas, umas canções muito bonitas. Dona Alcina, a senhora viveu até que idade lá na Cruz de Pedra? Na Cruz de Pedra, quando eu me casei, de lá na Costa do Cerro, eu já em seguida fazia 18 anos, tinha 17. Uhum. Aí casei e vim morar logo pra cá. Perto do meu sogro ali, do sogro, que era o seu Jobim José de Freitas. Uhum. Aí eu morei ali 9 meses. Aí depois o seu Jobim comprou uma terra lá no Rincão dos Menezes. Uhum. E a Fê ofereceu pro Orvaldo ir para lá. Uhum. Vamos fazer a casa. Aí fizeram uma casinha pequena. Compraram outra casa mais velha e fizeram uma casinha. Aí nós moramos 9 anos lá no Rincão dos Menezes. Deixamos muito amigo lá, muita gente. Eu imagino, Tudo né? se dava com nós. E já estava forte o comércio lá. Aí montaram um comércio lá. Comércio. Tinha forte, era bem forte o comércio. O Orvaldo tinha mandado fazer um salão assim para o comércio, estava tudo novo lá. E aí o comércio pegou força lá no Rincão dos Menezes. Aí um dia um casal que morava aqui tinha uma casa grande ali, não era essa. Minha casa já antiga. Aí foram lá na minha vizinha, que era a irmã dele. Irmã da outra que estava lá da visita. Estava lá essas visitas muito boas. Aí eu ia lá conversar com elas e falamos que, não sei se elas souberam ali, que nós falávamos em se mudar de lá. Aí ela ofereceu a casa, a mulher velha, disse que tinha a casa para vender aqui ou para alugar. E eles tinham comércio, mas eram pouquinhas coisas deles. Mas tinha tecido, tinha outras coisas. Aqui nesse lugar? Aqui. E aí foi... O Orvaldo entrou em negócio com eles e vinha olhar a casa então. Eles ofereceram muito para nós. Aí o Orvaldo disse que vinha olhar. Veio olhar a casa e comprou. O seu irmão fez... Era o seu irmão o dono. Ele deu metade do dinheiro, era cara. E depois a outra metade tinha que pagar, ele não cobrava juro. Pagava até 2 anos, parece que era uma coisa assim. Aí comprei uma casa e chegamos aqui, já abrimos a porta, já seguimos negociando. Olha isso! Era muita diferença. O pessoal tinha Swift ali, não. Pegaram a época da Swift, claro. Tinha uma freguesia horrível. Nós atendemos
Só eu, o Orovaldo e as crianças ajudavam, as minhas sobrinhas estão aqui, menos para cuidar das pequenas serviam, não. Uhum. Aí começamos a trabalhar aqui com a Swift, tinha muito de movimento. Dinheiro circulava, nós né, dona Alcina? atendemos tudo, atendemos mais ou menos só. Vendia por prazo de um mês, as livretas a gente tinha que dar pronta. Olha aí. O Orovaldo tinha bastante facilidade de arrumar, escrevia bem, tinha uma letra boa. Vocês têm essas livretas ainda? Existe alguma coisa ainda? A livreta não, acho que não muitos anos tinham. É? Partilheiro agora para não ter nenhum. Aí nós tínhamos 51 livretas. Uhum. E dava tudo assim, tinha que dar somado. Alguns fregueses não eram tão exigentes, mas outros a gente tinha que dar somado, porque todos os meses subia um pouquinho. Aí eles, para não subir as compras, queriam somada a livreta. Ele entregava tudo. O Orovaldo primeiro ele tinha uma carroça. Aí saía de carroça e entregava a mercadoria. Olha isso. E antes dos 2 anos ele pagou o seu irmão que ele devia na metade. Pagou outra metade e não fiquei devendo nada. Que legal, que história, hein? Trabalhando. E aí seguiu trabalhando? Seguimos trabalhando. Aí foi só aumentando, assim. Depois, quando terminou a Swift, já ficou menos um pouco os fregueses, não. Mas seguiam comprando também. Agora, dos tempos para cá, quando vê essa crise da doença que deu a Covid. Aí começou a parar a venda, parar. Diminuiu bastante as vendas. Diminuiu pouco. E depois o Orovaldo também começou a andar doente, ele já se desinfluía. Chegava tarde, ele dizia que... Na hora, passou uma moto bem na hora ali. Como é que é? Ele falava que tinha que ir embora daqui? Que ia sair daqui. Nós vamos embora. E eu dizia, não, Orovaldo, nós temos em casa, o que tu quer? Há pouco nós fizemos uma casa. Mas não, que coisa. Não dá, ele vai embora, não era que queria ir para lá, pro seu Jubim, queria ir quando era a casa do pai dele. Ele começou a dar uma variada, vamos dizer assim? Ali na Pedreira. É a casa velha do seu Jubim. Olha aí. Aí eu falava, e ele levantava às vezes, e que me puxava da mão, vamos embora. O que é que tu vai ficar fazendo? Olha só. A Nária até tirou foto. Puxava, vamos embora, não dá para ficar aqui. Olha aí. Eu disse, não, eu falei, já é noite, nós vamos cair por aí, para essa escura. Que coisa, né? Cair. Aí ele ficava muito aborrecido, ficava pensando. Tanto a Nália vinha também dizia as coisas, não dizia uma coisa e a outra. O encerro foi o coitado. Que coisa, né? Eu acho que foi uma coisa com esses... como é que é, da doença que dá na pessoa. É tipo um esquecimento, eu acho, né? Vai esquecendo algumas coisas na memória, vai se apagando. A gente levou ele no médico especialista, examinaram e não acharam nada. Não acharam que aquela na cabeça não tinha muita coisa. Mas ele sempre foi assim, Orovaldo. Estava doente, a gente consultava e ele ficava... Sempre aquele remédio tinha a ver com a cabeça dele. É diferente dos meus. Eu consultava, vinha sempre coisa para fígado. Eu tinha muita dor de cabeça. Eu fiquei velha com uma dor forte da cabeça, coisa mais horrível. Quantos anos vocês ficaram casados? Anos foi... já estou me esquecendo lá. Tem um lote, né? A senhora tá com 93. A senhora casou cedo? Casei cedo, sim. Então a senhora deve ter ficado casada. 74. Eu já ia dizer isso por aí. 74, 75, né? Quando deu... Em maio fez aniversário do casamento. Eu estou sabendo. 75 anos fazia. Olha aí. Se o Orovaldo tivesse vivo hoje. Que coisa, né? Passou. Incrível. Tá. A senhora, né, tem 93 anos. A senhora, né, nasceu lá fora, lá na Cruz de Pedra. A senhora nasceu naquela época
como faziam os nascimentos das crianças era através de parto, de parteiras, né? Então a senhora provavelmente deve ter nascido na mão de uma parteira, é isso? Da parteira. Tinha a tal vó Ana, a gente chamava vó Ana, uma senhora, era parente do meu pai. Ela era parente do meu pai, a vó Ana. Então, até que ela atendia as pessoas. Ela que atendia o pessoal, as mulheres grávidas daquela região, que estavam em trabalho de parto. Que era mais danada, mas sabia mais a tal de tia Delfina também, uma mulher para andar a cavalo. Ela que era parteira também. Olha só como é que era, né? Antigamente, Delfina, essa tia Delfina eles chamavam. Mas a vó Ana era uma pessoa mais séria, acostumada com... Não era assim que se queixavam que a tia Delfina era muito conversadeira, ela contava muito. Sim. Achavam melhor, mais quieta. E essa avó Ana, essa era muito engraçada. Ela ficou, enfraqueceu a cabeça também, velho. Enfraqueceu. Aí a filha pediu para a mãe que quando ela viesse, quando estava lá no Alto Grande, de a pé, com as trouxinhas na mão, ela vinha fugindo de casa. Não tinha outra pessoa para cuidar dela lá. Aí ela vinha fugindo. Aí as mulheres pediam para a mãe não deixar ela cruzar dali, porque podia ela cair numa água que tinha mais adiante. Sim. Aí a mãe mandava nós lá, quando ela tinha saído de casa, da cerca ali, para nós ir lá chamar ela. Ela chegava a tomar um mate. Aí nós deixávamos ela entrar dos cavalos, tinha um quadro assim, nas porteiras, não abria para lá, fechava aqui, abria para o cavalo entrar. Aí nós entrávamos para ali, quando ela chegava ali, nós convidávamos ela. A mãe mandou convidar a senhora para tomar um mate, chegar lá. Ela dizia para nós, mas eu vinha pedindo a Deus que nada me atrapalhasse, minha saída. Mas ia lá para casa, posava lá em casa. Depois, no outro dia, ela ia embora, pobrezinha. Porque ali é muito lindo aquela região, né? Que é cheia de serrania na volta, né? Pois é. Ali naquela região da Cruz de Pedra. E ali tem um cemitério ali próximo, né? O cemitério onde eles estão sepultados. E o pessoal conta muita coisa, assim, daquele lugar, né? Que o cemitério é assombrado, é isso, aquilo, aquele outro. Até, inclusive, esses dias eu fui mostrar como é que é um cemitério de campanha. Eu fiz um conteúdo lá, na Cruz de Pedra. Que a Clair, ela tá morando lá perto, né? Clair Maicá. Com o Miguel. Só não me lembrei o nome da Clair. Eu estou me esquecendo dos nomes. E a menina, a filha dela, era a Mayra. A Mayra, minha esposa. A esposa é Mayra. E aí eu fiz um conteúdo lá. E aí, nesse meio tempo lá, um cara disse que viu lá uma criança me espiando lá e coisa. Lá deu um baita bafafá, aquele conteúdo que eu fiz lá dentro do cemitério. E a senhora sabe de algum acontecido daquele lugar lá? Tem alguma história dali? Ou é só contos mesmo? São coisas assim que eu sei, não. Tinha muita gente sepultada ali, não. Sim, bastante. Mas que às vezes eu fico pensando, as gurias também que eram... Aí tem uma que é casada com o doutor, aquele das vistas, doutor. Humberto. Esqueci o nome do doutor. Acho que é Humberto, né? Não, das vistas na Léo. Humberto, mãe. Humberto, eu não vi que era. Pois é, a esposa do doutor Humberto e a outra irmã, a Cláudia, queriam muito saber as coisas de lá. Porque o pai delas era de lá, não. Olha aí. O Esteu era um rapaz pobre, e depois ele ficou grande, foi para lá, já entrou nas igrejas e na política. E se casou por lá e veio essa família para cá. Aí as gurias queriam saber onde é que está sepultado. Eu disse, mas eu não sei, porque os túmulos que tem lá no cemitério não diz que é deles. Olha. Eu acho sepultado no chão, não, no chão desaparece. Não. É que naquela época era assim também, né?
Pois é, era assim, eu estava no chão. Eu acho que eles estavam ali, porque tinha outra senhora, velha das Paz, irmã da avó Ana, a dona Manuelinha, era caduquinha também, mas saía caminhando. Andava com as trouxas caminhando para as casas. Aí ela, o Garibaldi achava muita graça da mãe, que ela chegava e dizia, ela ia no cemitério, e lá em cima do túmulo da mãe dela tinha um pé de loza, e ela ia lá, apanhava a loza, e dizia, Isolina, vim quase morrendo de cansada, ela trazia uma coisinha lá do túmulo da mãe dela, tomar Nossa, mate. que coisa. Aí a mãe tinha medo de tomar um mate com aquele. Então, aí, a mãe arrumava o mate e dava para ela um matinho, uma coinha separada. Ela tomava tudo e o Garibaldi ria da mãe dela. A mãe ficou olhando a chaleira quando a mulher velha saiu lá. Pobre da senhora Nelinha. Depois morreu-se no campo, acharam ela morta. Passar caminhando. O que ela era, mandarilha, isso? É, assim. Era solteira e as irmãs muito enjoadas. Brigavam com ela, se incomodavam e saíam. Esses dias estava me dizendo o Daltro, tem o Daltro Freitas lá fora. E o Daltro chega aqui para conversar comigo, gosta muito de conversar. Ele disse que ele tem que reparar do cemitério, não era isso que eu ia dizer. Ele disse que tem reparado muito o cemitério, mas agora, quando ele não puder mais, vai ser difícil, vai ficar tirado do cemitério ali. Não. Ah, ele que repara ali. É, ele repara muito, ele cuida as cercas. Chegaram até a botar uma corrente lá. Eu disse para ele, as gurias andaram lá, a Lúcia e a Cláudia, e não puderam entrar lá no cemitério porque estava com chave. Ele disse, não tem chave, eu botei aquela corrente, mas não botei chave. Não tem chave, eu estive lá. Dona Alcina, e como é que foi viver, né? A senhora viveu até os seus 17 para 18 lá na Cruz de Pedra, naquela região lá. Como é que era viver essa época na campanha? Cada um vivia como podia, né? Lá em casa, meu pai, ele era encarregado, ele foi subdelegado também. Aí ele trabalhava no que tinha, meu pai sabia fazer de tudo. De tudo. No que ele pegava. E o outro lá fazia outra quitanda, tinha uma vaquinha, tinha um leite, fazia o quê? Vendia aquelas quitandas, ovos, galinha, não? Viviam assim, mais pobres, não? Tá, e eles carreteavam, traziam essas quitandas para vender aqui na cidade? Como é que era isso aí? Carreta com boi. A carreta do meu pai era bem arrumada, com bastante boi bom, mas boi jambu. Ele carreteava, carneava para vender, comprava vaca e carneava todas as semanas. Eles traziam o charque de uma vaca, de 2 vacas, e ficavam já 2 lá no saleiro lá guardado, assim, empilhado. Mas de manhã tinha que botar para fora. Esse saleiro que a senhora fala é aqueles coxos de sal de corticeira, né? De salgar a carne, não, salgar em cima. Aí a mãe botava do lado de fora com outra pessoa que ajudava ela. Nós ajudávamos. E cuidava também para mandar nós olhar que não fosse ficar roxa, que o charquezinho tinha que botar um salzinho ali, para não estragar. Para não estragar a carne. Que eles vinham e iam embora já. Vinham com outra vaca carneada, não. Aí eles plantavam arroz, plantavam tudo que eu assim, até trigo ele plantava. Colhia às vezes para o gasto um pouco. As lavouras, tudo. Davam muito bem as plantas. Mas tinha uma porção de família bem pobre ali que passava o trabalho. Era um tempo da dificuldade, essa época, né? Tinha fartura, né? Porque o pessoal arregaçava as mangas e plantava, realmente, né? Mas também era tudo no sacrifício, né? Tudo com trabalho, tudo com trabalho. Muito trabalho. E outros ali, tinha outra que era a tia do Orovaldo, morava na distância, bem perto, se criamos ali perto deles, ó. Aí a dona Flor lá era muito engraçada, tinha umas vizinhas no campo,
Elas cuidavam daquele gadinho e ela fazia um pão para vender. E vendia o pão lá. Olha. A Jolanda, minha irmã, quando podia, ia lá ajudar a Dona Flor. Ela tinha só uma filha e faleceu a menina, a mulher mocinha. Aí o pobre ficou muito só. Aí a Jolanda, minha irmã, que ia lá ajudar ela a fazer o pão e para vender, e né, ajudava para entreter ela. Mas ela desapareceu. E gostava muito de baile, toda semana baile. Baile, olha. Baile nós criamos dançando, porque fazia serenatas lá na Dona Flor. Aí eles iam, tinha as pessoas boas, levavam nós, a mãe não ia ainda. Ficaram um monte de tempo sem ir a nada por causa da morte da minha irmã. Não. E os bailes, no caso, eram feitos aonde? Tinha um salão ou faziam nas casas? Salão, mas na Dona Flor era na sala mesmo, dançava. Nas casas? Em casa mesmo. Olha só. Tocava gaita e dançava. E era só a gaita e pandeiro, né? Era só a gaita nesse tempo. Só a gaita? Só a gaita. Nem o pandeiro tinha? Cantavam, tinha uns cantadores, cantavam bastante. A música. Era tudo simples, mas muito divertido, né? Bem divertido, muito divertido. Olha só. E a Dona Flor, nada dançava. Então ela tinha só, os filhos dela estavam casados já. Tinha só um solteiro que era lá com nós a idade. Um gurizão grande. A luz era... Fizeram qualquer coisa, fazia luz, não. Provavelmente devia ser candeeiro da época, né? Não tinha luz elétrica. Não tinha. Ih, coisa, né? E a água de cacimba. O pessoal, a água da cacimba. De poço, né? O pessoal fazia muito poço também. Nós tinha poço lá em casa. Nós tínhamos uma cacimba muito boa. Esse poço que eu falo, pessoal, é o poço de balde, né, dona Cida? Porque essa questão do poço artesiano, ele vem de uns tempos pra cá, né? E aquela época era cacimba ou poço de balde. Era assim naquele tempo, né? Pois é. Em algum lugar procura, não dá para fazer. Lá no Casa Velha de São Jubim, o Lovaldo, a dona inventou de arrendar o campo para ele. Arrendou o campo para o Lovaldo. Aí o Lovaldo mandou fazer um poço artesiano lá, arrumou arrumadinho e tudo. Olha aí. Ficou melhor, botou a luz, não. Aí favoreceu mais para né? o pessoal. Aí já começa a melhorar, né? Trabalho. Tá. Dona Alcina, aí quando vocês vieram de mala e cuia, como você diz o gaúcho, para a cidade de Rosário, aí vocês vieram para esse comércio, né? Porque a gente voltou um pouquinho lá atrás para a gente entender, né, como a senhora conviveu lá no campo, aquela coisa toda, para a gente poder viajar no tempo, né? Aquele tempo que foi vivido lá atrás. E aí a senhora veio para cá, aí a senhora já veio casada com o seu Oriovaldo? Como é que foi isso aí? Casados, Já vieram casados lá da Cruz de Pedra? Não, foram pro Rincão. Pro Rincão e do Rincão vieram para cá. Tá. E então, como eu falei, o comércio aqui, ele existe há mais de 60 anos, então, né? Mais de 60 Incrível, anos. Né? Aí vinha o carro do Rojubim. Carro também não havia, carro alto, assim como se dizia. E aí o seu Jubim comprou carro. Olha aí. Bem no cedo, ele negociava muito. Não? Aí a guriazinha olhava o carro, ia lá em cima. E ela dizia assim, mãe, dá para nós ir hoje para embora. O jipe do vô Jubim veio. Não, Helene, agora nós temos aqui. A casa nossa é aqui. Esse Jobim que a senhora fala, é o Jobim, seria da onde mais ou menos a localização ali, naquela mediações da Pedreira ali? Bem na frente da Pedreira. Bem na frente da Pedreira, tá. A Pedreira, por causa... Ali está agora está o Lauro. E aí constituíram família, né? Como é que é o nome das 3 filhas? A Zeni Terezinha de Freitas. A Etoniasa, ela é casada, não. E a Isolina de Fátima. Freitas, a Isolina Freitas da Silva. Ela tirou, a Isolina desmanchou o nome dela, botou outro sobrenome para ficar Maicá. Ela queria ser Maicá. Claro. E a Nália Aparecida, que é essa. Que estava aqui com nós. A Nália Aparecida E aí as filhas estão todas vivas?
Estão vivos, graças a Deus. As 3 filhas? Não, a Zeni faleceu. Faleceu. Essa é a mais velha. A mais velha. E aí você tá me contando, me falando que lá o seu Jobim, né, o seu sogro, ele iniciou no comércio, foi através das caturritas. Vocês viram muito pobres lá. Tá. E a dona Nália morava aqui em Rosário, os pais dela. O nome dela, isso vai dar nada. E o Jobim morava lá com a avó dele, com a mãe deles lá. Casou e ficou morando lá. Mas era bem pobre, o homem. Sim. Mulher, mas era danado, trabalhador. Não. Aí fez igual vender essas caturas e vendeu outra coisa e foi fazendo a vida. Olha Começou só. do nada e fez o capital. E ele vendia pra quem essas caturras? As Tinha um caturas público- vendia na corte. Ah, vendia na corte. A corte era muito forte, os militares lá na corte. Ah, vendia pros militares, então, e Vendia pro pras pessoal de lá. mulheres dos militares. Ah, E olha que aí, história. A mãe até se dava com uma delas, elas iam lá em casa e levavam as coisas para a mãe. As mulheres levavam latinhas de bolacha, umas coisas boas assim. Não era muito forte a corte, não. É verdade. Mas todos os oficiais. E agora não tem nada a corte, não tem nada. É, muita coisa Tá terminou, bem né? pobre, Mas ainda tem, os militares ainda transitam lá. Mas que história, né? Pois é. Você fez, né? Você fez não, mas iniciou a sua vida vendendo caturritas. Ali que iniciou tudo. Ali que iniciou o interesse pelo comércio, vamos dizer assim. E depois ele casou com a dona Anália. Eu acho que parece que elas tinham aquelas terras ali perto do engenho, era da gente da avó Anália. Olha só. Ela mandou fazer a casa velha, ainda está lá, perto do engenho, sobre o Maicá. Olha aí. Porque tinha um parentesco muito ruim de Maicá, eram umas pessoas velhas. Aí a mãe dizia, são parenta. Ela onde tinha a dona Carmelinda, velho. Dona Carmelinda tinha muitos filhos. E tudo era Maicá, Tudo Maicá. tinha sobrenome do outro sobrenome também, mas mais o Maicá. A senhora teve 3 filhas, a senhora falou, né? 13. A senhora foi econômica, né? Porque a gente sabe que essa época mais lá atrás é uma época que eles tinham muitos filhos, né? Eram famílias muito grandes, né? Muito Famílias de grandes. 7, 10, 12 filhos, né? Era assim, É. tinha bastante filhos. Mas vinha, e a família da mãe vinha, pois ela. Tinham ela ali, eles vinham em seguida visitar. Agora, meu pai nasceu ali, na beira do cerro, se criou e morreu lá. A mãe morreu aqui com nós, Olha só. mas faleceu novo também, meu pai, muito novo. Não tinha feito os 80 anos, só estava um mês. Tá. E tem alguém ainda que ficou morando lá fora ainda? Tem algum vínculo seu lá fora? Tenho os vizinhos, não tem mais, é só os guris lá, os parentes. Não. Quem é os que moram lá fora? O Vitalino e o Alcino. Ah, os que são seu? Eles são meus sobrinhos. Seus sobrinhos. Ah, olha só. São filhos do Garibaldi. E a outra sobrinha, filha do Garibaldi. Tem uma que mora logo aqui, a Marisa, do outro lado dessas árvores. E a outra mora nas picadas. São viúvas, gurias, pareceram. O marido delas usou uma pessoa boa. Dona Alcina, uma coisa que me chamou a atenção, ontem até foi, eu acho que o seu genro que falou, que a senhora, né, são mais de 60 anos de comércio, e a senhora até hoje vem para cá para frente, mesmo não estando atendendo, né, porque hoje quem atende é seus filhos, seu neto, né, a senhora acostumou, né, é como se fosse um compromisso, chega no horário, a senhora se arruma, se ajeita e senta aí nesse lugar onde a senhora está. Fica aí. É incrível isso. É difícil. Eu me sentava muito para ali, porque lá tinha um sofá grande. E eu me sentava ali. Aí arrumava um mate, tomava bastante mate, eu ia tomar desde o mate. O Ouro tomava uns poucos comigo e ia lá e tomava café, não ficava sem café. Eu nem fazia casa de café, eu tomava um mate e ficava por isso lá. Comia um pãozinho, uma coisa. Agora eu já tenho tomado café.
Olha aí. Mas acostumei aqui, Não. Acostumei aqui nessa... Muito legal. Isso. Incrível. É uma história, né? É uma história aqui da cidade de Rosário, né? É um comércio há mais de 60 anos e manter um comércio há mais de 60 anos não é fácil. Começou com pouca coisa, não tinha capital para começar um. Aí eu trouxe um gado, entreguei ouro quando recebeu o meu gado. Mas aí ele cuidou até vir para cá. Claro. Quando chegou aqui, tivemos que vender, mas ficou lá no Rincão dos Menezes, já ficou uns braços de campo. Uhum. Já tinha comprado lá. Uhum. Mas aí vendemos para poder comprar aqui. Comprar aqui daí. E deu certo. Ele tinha poucas coisas, mas sempre muito influído a fazer, aumentar o capital, né? Ele gostava era do comércio, né? Gostava do comércio. Olha só. Gostava muito. O pai dele era comerciante antigo lá. Seu Rubinho. Vendia prazo de ano. O livreta prazo de ano vinha gente lá de longe da Coxilha Alta, lá comprar tudo ali no Rojubi. Olha só. Ele tinha um comércio muito forte, seu Rubinho. E aí o pagamento era anual? Depois olha só. Tinha umas morenas que se davam muito com nós, uma família boa lá no Rincão, mais pra cá, na casa deles. Aí elas foram ficando meio fracas da cabeça, alguma e outra. Aí elas vinham morar aqui perto, pra ali, pra baixo. Sim. Moravam ali com os parentes, elas também eram doentes. Aí elas vinham aqui, queriam comprar as coisinhas fiadas. Claro. Aí compravam, mas elas queriam prazo de ano. Claro. Aí já era um mês, nós passamos por vendendo por mês daí, olha só. E todos os meses a pessoa recebia e ia pagar. Né? É que naquela época era o prazo de ano e se tinha a questão também de... o que acontece? Na campanha o dinheiro circulava menos naquela época, né? Então, a moeda de troca naquela época era um pedaço de carne, era um gado. Daqui a pouco, eu gastei tantos mil lá no comércio. Não vou ter o dinheiro para pagar, então eu vou pagar em gado. Era assim, talvez? Pagava um pouco em gado, um pouco em terra. Sempre vendiam. Como uma vez que tinha uma resinha, para não ficar devendo a conta, entregava aquela res. Que legal, né? Incrível. Não, e é incrível como o pessoal era honesto, né? Dependente da dívida, ele ia lá, entregava o que tinha, né? Pagava a dívida. Bárbaro. E a Linda, que era irmã do Orovaldo, a irmã mais velha, ela ajudava muito no comércio. Trabalhava, arrumava livreta pro pai dela. Eram uns quantos guris, mas ela trabalhava mais, né? E me diga uma coisa, ainda hoje você vende com a livreta? Você faz esse tipo de venda ainda hoje ou é tudo hoje no dinheiro? Tudo no bico, como você diz? Dá uma notinha, mas é difícil, às vezes não vem. O Orovaldo cobrava muito. E tem ainda algum freguês antigo que compra na livreta aqui? Ou não existe mais? Tem só, depois nós vamos pra cá, aqui do lado da Irondina. Tem ainda? A Morena, aquela... Olha só. Depois que vieram da capela, eles moraram na capela. Incrível, hein? Bárbaro. A gente fica curioso para saber como é que era a livreta. Tem alguma coisa ainda aí? Tem? Vou mostrar? Vamos ver aqui. Olha, tá, não tem problema. Olha só, pessoal. Olha só, incrível. Olha assim. A livreta hoje é assim, né? É uma coisa mais simples. Mas tem a livreta que é um caderninho, pessoal, pra vocês entenderem. Esse ganchinho. Olha só. Foi um senhor que morava por ali, ó. Seu Serafim. Ele não nos conhecia. Aí nós íamos morar aqui, ele vinha pra cá conversar e tal. Aí quando chegou uma caixa de bolacha, agora vai comprar umas caixas grandes de bolacha, aquela bolacha. Saúde, vinha arame assim, tanto. E o seu Serafim pegou esse arame aí e fez esse gancho. Fez um ganchinho. E alcançou para o Orovaldo. Toma para te pendurar teus fregueses. Olha só. E até agora está aí o gancho do seu Serafim. E ele faz anos que faleceu.
Foi do Trovada, do Trovão. Ah, morreu no Foi trovão. um trovão. Um raio. Deitado, matou ele deitado ali. E agora nós achamos um quadro aqui, né? É. Esse quadro, na verdade, ele foi colocado num quadro, mas naquela época ele era enrolado e colocava dentro de uma latinha comprida, né? Até a lata eu tenho aí. Tem a lata? Tem. Consegue achar para nós? Vou ver se eu acho. Por exemplo, essa história a gente sabe pouco, porque meu pai não falava. Tá. Ele dizia, ele não se engrandecia com nada. Sim. Mas ele era muito acreditado, assim, para a confiança daqueles fazendeiros, aquela gente, não. Olha aí. Tudo confiava nele. Veio uma carta para ele, nomeando ele a subdelegado, é isso? Era assim que funcionavam as coisas naquele tempo, né? Era assim, é. Eu acho que a pessoa tinha que ter, tipo uma credibilidade na região, Era. né, algum tipo de autoridade. O pai dele. E aí eles nomeavam alguém para uma função, uma determinada função, é isso? Era. Cada um tinha uma parte, mas nós nem sabia. Nós íamos no Cristalino Gonçalves, chamava de tio, Sim. Tio Cristalino era um homem velho buscar, tinha bastante campo, era bem dizer rico. Aí a gente chegava lá, o tio Cristalino, dizia assim, e o Alferes, o que é que está fazendo? Aí nós ficávamos aqui, ó, bem. Tá lá meu pai, mas nós não sabia por que ele chamava de Alferes, ó. Depois de ver grande, fomos saber. E o que era esse alferes aí? O que quer dizer isso aí? Os Alferes, diz que representavam o tenente lá. Ah, Os gurileiros sim, no telefone, lá na internet. sim. Tá aqui. essa Vamos mais mostrar aqui, ó. antiga, Aqui, né? pessoal, olha só. Essa Eles é a guardavam primeira assim, ó. latinha. Nas latinhas, ó. É a primeira latinha do meu pai. Consegue abrir? Puxa essa tampa para nós. Pode tampar, pode puxar. Consegue puxar? Vamos ver. Acho que não sai. Consegue, Anália, puxar para nós aqui? Só puxa aqui, ó. Só puxar. Não vai aparecer, só puxa aqui, ó. Só puxa aí, só para nós mostrar aqui. Aí. Era assim, pessoal, ó. Eles guardavam assim, ó. Documento e coisas, eles guardavam em latas. Era assim que era guardado antigamente. Incrível, bárbaro. Obrigado. Eu vou mostrar o quadro aqui. E aqui está o quadro, pessoal, ó. Esse documento eles enrolavam e usavam naquela latinha ali que eu mostrei para vocês, tá? E era um quadro, né? Era um documento assim, ó. Né? O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, né? Eu vou ler um pedaço aqui, ó. Faço saber aos que esta carta patente virem que, por decreto de 12 de maio de 1919, foi nomeado Caio Pedro Maicá para o posto de alferes, que é o que a dona Alcina estava nos contando ali. Alferes é uma nomeação, uma patente, vamos dizer assim, ó, da segunda companhia da 7º e 8º Batalhão da Reserva, deve ser, né? Da Reserva da Guarda Nacional da Comarca, né? É comarca, né? São Gabriel. Ó, Guarda Nacional da Comarca de São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul. Bom, concluímos aqui, pessoal. Bom, e aqui segue, né? No outro lado ali também tem as assinaturas. Vou mostrar para vocês aqui. Vou tentar virar aqui com uma mão. Não podemos quebrar o quadro, né? Isso aqui tá um vidro aqui. E aqui tem, pessoal, ó, autenticação, assinaturas, né? E era assim naquele tempo. É a história, né? É uma coisa muito antiga, né? Bom, tá ali a data, 1919. Então, é importante registrarmos, deixar esse registro. Que as coisas naquela época era desse jeito, né, dona Alcina? O pessoal, como eu estava falando ali, se tinha uma credibilidade, né, e tinha uma certa autoridade, né, eles vinham aquilo ali com bons olhos, né, claro, isso aí eles faziam uma pesquisa ali na região, com os moradores, e aí eles nomeavam alguém para um cargo X lá. Era assim naquele tempo. Era assim. E ele foi bem que era o filho mais moço do Rô Paulo. É o que podia assumir o cargo do pai. E os outros mais velhos tinham o Paulino Maicá, tinha o Vitalino Maicá lá na Coxilha Alta.
Tudo era um bem a gente de vida, mas foi pro meu pai que trocou esse cargo, porque disse que era o mais moço. Aí eu vi uma foto dele lá na tia Persília, uma irmã do meu pai, pobre. Aí eu chegava lá, depois que eu me casei, eu parava o cavalo lá e contava que... Ai, E eles usavam algum tipo de fardamento, alguma identificação assim, ou não usavam nada? não usava. Só usavam arma, obviamente. Tinha o poder de usar uma arma, vamos dizer assim, Eu né? não me lembro de arma, acho que não tinha. Não tinha. Eles usavam as boleadeiras para prender, quando disparavam a pessoa que ia prender. Aí mas meu pai, às vezes era uma marca de emprego. A arma devia ser um facão bem afiado, uma adaga, né? Essa devia ser a arma. Que coisa séria. Né, que usava, Uma espada, né? É. Mas devia ter alguma arma, de Acho que era certo, né? espada. Devia ter alguma arma muito antiga, mas devia ter. Você dá um conselho. A gente queria que tudo andasse bem, né? A gente esperar que os filhos fiquem tudo bem e que terminem essas guerras, não termina nunca, não. Não termina. Parece que a gente sempre fica impressionado com a dificuldade, né? Para deixar os filhos, né? A gente sempre encostado na gente, então mais ou menos, né? Está se criando os bisnetos, as ricas crianças. A gente fica pensando, né? Pensando muito neles, Muitos diz, não sei lá, um dia desse estava vindo uma pessoa falando, não sei se era na televisão, acho que era, e a pessoa disse, quem disser que não precisa de ajuda de Deus e de Deus, que vem do céu, é mentira. Eu acho engraçado quando diz mentira das pessoas. A gente não quer dizer as palavras mentira, não é? Mas essa pessoa disse é mentira. É verdade. A gente precisa da ajuda de Deus. Eles fizeram um dia uma fala muito bonita no aniversário do Orovaldo, não sei quantos anos ele fez. E nessa época que eles fizeram uma mensagem para ele bem bonita, que começou com nada e conseguiu fazer o capital. Né? Eu, César Medeiros, do canal Proseando do Pampa, lhe agradece por essa prosa. Muito obrigado, tá? Que a senhora venha ter muitos anos de vida ainda, né? Venha fazer muitos aniversários, vamos dizer assim. Tá? Muito obrigado por essa prosa. E fica o seu registro. Eu também esquecida também, não falei muito lá, não sei. Não, mas a senhora falou muito bem. O Google ficou pra lá, não veio. O gurizinho que me ajuda, o Google. Não, mas tá ótimo. A senhora falou muito bem. Eu vou mostrar um pouquinho o comércio aqui, tá? Eu que agradeço muito a presença de vocês. A senhora merece, tá? Tudo de bom pra senhora. Fique com Deus, tá bom? Eu sabia quando a menina casou, a Mayra. A Mayra, quando se casou, eu vi falar muito. Casou. Olha aí. Acho que ela veio uma vez aqui só com a mãe dela. Claro. Veio uma vez. Viu só? Depois ela casou. Casou? Casou-se com esse rapaz aqui. Pois casamento bom, com uma pessoa boa, não. Sim. Ruim quando faz caso malo. É verdade. Triste, Acho que ela casou bem, né? Não sei, né? Tem que perguntar pra ela daí. Tem que ver com ela. Tá bem. Tá bom, obrigado então. Então tá, pessoal. Então comenta e compartilha, dê o like pra nós. Seguimos em frente, né? Fazendo nossos conteúdos desse jeito, na simplicidade, né? Mas com muito olhar sincero, olhando no olho das pessoas, conversando e mostrando, né, as coisas da nossa gente. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, pessoal, o comércio, né? Como eu disse, é um comércio há mais de 60 anos. Então, tem muita história. Vou fechar um pouquinho aqui a porta por causa do barulho. Tem muita história nesse lugar. Então, o Rubilar me disse, não, César, tu tem que contar a história da minha avó, né? E, obviamente, o comércio aqui em si tem muita história. Tu vê pelas coisas que tem aqui para vender, ó. Coisas assim que a gente nem vê mais, pessoal, sabe? Lá, um pinico lá, ó. Aquilo é um pinico. Que lá se usava muito antigamente, em alguns lugares ainda se usa. E aqui tu encontra. Esse é o lugar que tu encontra coisas que talvez não vai encontrar em outro lugar, mas aqui tu vai encontrar, tá? Aqui tem de tudo um pouco, né? Tem bombacha, bota, né? Tem cano para fogão a lenha, né? Tem serrote, tem o serrote, tem o rastilho, tem tudo, tá? É um
é vamos dizer assim, uma mistura de cada coisa. Lá tem uma placa bem interessante lá, ó. Olha lá. O que diz lá? Vamos tentar ler ali, pessoal. O que diz ali? Ó. Orevaldo, 90 quilômetros de aniversário. Olha só, até 115 quilômetros, no máximo. Até que idade chegou o senhor Orevaldo? Orevaldo, 98. 98. É. Olha E aí. aí veio olhar a foto dele para mandar botar lá no cemitério, na escolinha. Aí o menino arrumou lá em Brasília uma foto e mandou, e tem umas querendo dançando com uma das netas e fazendo positivo. Olha aí, incrível. Mas aí não sei porquê, nunca tenho aquela lá. Ficava fazendo positivo com ele, danado, gostava de baile. Gostava de dançar. Não, mas tá jóia. Então tá, pessoal. Então eu vou encerrar aqui o conteúdo, tá? Fique com Deus. Nós vamos seguir pra frente aí. Aquela mescla, um pouco na cidade, um pouco no campo, porque aonde tem uma história, o Proseando no Pampa vai até o lugar para ajudar ou, né, dar o máximo ali para poder contar essa história, porque é assim. As histórias elas precisam ser contadas e precisam serem registradas. Senão, um dia tudo isso se apaga e ninguém vai saber que existiu um comércio tal ou existiu a pessoa tal. Então, por isso que é necessário registrarmos, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Que não falasse em miséria nem guerra, nem precisasse clamar liberdade. No cantar de quem é livre, há melodias de paz, horizonte de ternura, nesta poesia de andar. Quisera ter a alegria dos pássaros na sinfonia do alvorecer e cantar para anunciar quando vem chuva e avisar que já vai anoitecer. E ao chegar a primavera com as flores, cantar um hino de paz e beleza, longe da prisão dos homens e da fome, pra nunca cantar tristeza. No cantar de quem é livre, há melodias de paz, horizonte de ternura, nesta poesia de andar. Quem canta refresca a alma, cantar adoça o viver. Assim eu vivo cantando, pra aliviar meu padecer.